Boa tarde. Estamos começando essa aula de hoje. Estou sem voz nenhuma, vou tentar falar o mais claro possível. E a aula é longa, olha quanta coisa que tem que falar hoje aqui. Tem um roteiro longo. Então vamos começar, a aula já está sendo gravada, depois eu vou colocar. Queria explicar, antes de mais nada, que o fichamento que foi aberto na semana passada tem um prazo até o final. O final do prazo desse fichamento é o início do próximo fichamento. Então, enquanto não tiver a abertura do fichamento 2, que é o estudo dirigido número 2, a gente continua com o prazo de execução do fichamento número 1 normalmente, tá? Não tem restrição nenhuma. Lembrando que, quando acabar o prazo oficial de entrega, o fichamento permanece aberto para que aqueles que não, porventura, não tenham tido a oportunidade de fazer durante o período formal de execução, possam fazê-lo ao longo da disciplina, porque isso, para mim, é importante, porque caracteriza a inserção de vocês na disciplina. Quanto mais fichamentos vocês tiverem, maior a possibilidade que eu tenho de avaliar a frequência e, portanto, isso tem um impacto na nota final de vocês, tá certo? Uma outra coisa, muita gente me pediu para que eu colocasse as gravações das aulas no canal do YouTube, porque estavam com dificuldade de assisti-las através dos links convencionais, aquele link que eu coloco no coisa. Então, já coloquei as duas primeiras aulas no canal do YouTube, mas vocês só podem ter acesso a elas através dos AVAs, porque ele não está aberto para todo mundo. Vocês vão lá, clicam na aula do YouTube e podem assistir como se estivesse no YouTube. Vocês podem, inclusive, ir até o YouTube, transferir a imagem para o YouTube para poder aumentar a tela, como vocês quiserem. Mas se vocês estiverem direto no canal, não vão conseguir acessar, porque ele está com o canal restrito, tá bom? Vou, portanto, agora aumentar aqui a minha imagem. Ih, meu Deus, sumi aqui, cadê? Espera aí. Ah, estou aqui. Vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar. Na semana passada, a gente falou da definição do que era letramento, né, de por que a gente fala de letramento. E hoje a gente vai começar a falar do letramento entrando na escola brasileira, para a gente discutir que problema é esse, né? Lembrando que o nosso cenário de fundo sempre é a escola na sua conformação real. Não é uma escola ideal, não é uma escola prevista nos quadros escolares. Pois é, Vera. Muita gente me falou que estava com problema de dificuldade de conexão e por isso não conseguia assistir os vídeos na sua integralidade. Mesmo hoje, muita gente pode estar com dificuldade de acessar, não tem problema, você vai ficar no YouTube, depois as pessoas podem cegar. O YouTube tem a grande vantagem de gerenciar a transmissão. Então, por exemplo, se ele percebe que a transmissão, perdão, a conexão da pessoa que está assistindo ela está muito ruim, não está muito boa, ele automaticamente ajusta a qualidade do vídeo para poder mandar um fluxo de imagem sem interrupção. Então tem essa vantagem, por isso eu botei para lá. Tá? Hoje, assim que acabar a nossa aula, ao invés de colocar ele no meu site para depois fazer a transferência, eu vou colocar ele direto no YouTube, tá? Com aquele linkzinho já aparece lá para vocês. Então esse problema vai estar sanado, tá bom? Então vamos lá. De que escola que a gente está falando? Né? A gente está falando de uma escola que tem lá um dispositivo legal que diz que ela é universal. Todo cidadão brasileiro tem o direito legal de constituir-se como sujeito escolar. A educação brasileira, a educação básica brasileira é obrigatória e universal para todo cidadão brasileiro. Na verdade, ele é mais extensivo ainda para toda criança dos 5 aos 14, dos 5 até o final do ensino médio, né, dos 5 até os 18, 19 anos, quando a criança acabar lá o seu ensino médio. Mas isso se estende, inclusive, para as pessoas que não são cidadãos natos, né? Por exemplo, crianças imigrantes. O fato de ser criança, mesmo que sejam crianças que não sejam legalmente constituídas aqui no Brasil, se o pai for lá e provar que é pai e mãe, a escola brasileira matricula essa criança sem qualquer prejuízo na sua formação. Esse é o princípio de uma educação como um direito universal, né? Tudo que consta da Constituição é alguma coisa que tem direito universal, direito humano. Portanto, não pode ser restrito a cidadãos e não cidadãos. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer criança no território brasileiro tem direito à educação básica, pública e gratuita. Isso não significa que, uma vez que ingressem na escola, essas crianças, de fato, se constituam alunos da escola. A escola abre a porta, deixa as crianças entrarem, e depois é um salve quem puder. Algumas crianças se constituem como alunos,
se percebem plenamente como sujeitos que sabem o que estão fazendo ali naquela sala de aula e para que é que estão fazendo, e uma outra grande maioria de crianças acaba se perdendo porque estão na sala sem se perceberem sujeitos, ou porque não são reconhecidos pela escola, ou porque não conseguem identificar qual é a serventia daquilo na sua vida. Portanto, há uma série de variáveis que interferem na efetiva constituição do sujeito escolar, o que se chama, por exemplo, a subjetivação do direito universal à educação. O que é isso? Subjetivar um direito significa torná-lo subjetivo, ou seja, que se torna do sujeito. Subjetivo não no sentido abstrato, não, no sentido de se tornar próprio do sujeito, certo? Essa subjetivação que faz com que cada indivíduo dentro da escola se constitua como sujeito escolar ainda é algo a ser discutido. E um dos elementos da escola que mais objetivamente contribui para os percalços dos sujeitos escolares na sua permanência ou na sua progressão na escola é justamente o domínio da escrita e o domínio da língua oficial da escola, que é essa língua regida pela cultura escolar e pela cultura escrita. Então, a gente pode perfeitamente dizer que um dos fatores essenciais para a subjetivação do direito universal à educação constitui no adequado trabalho com a língua materna e com a língua escrita nos anos iniciais, no segundo segmento e no ensino médio. Mas nos anos iniciais, mais especificamente, porque é justamente ali, naqueles 6 primeiros anos, que a gente vai colocar a sementinha dessa criança, tanto com relação ao uso da escrita, não estou dizendo que a gente vai resolver, não, a gente vai colocar a sementinha no uso com relação ao uso da escrita, mas, sobretudo, com a construção de um sentimento positivo desta criança enquanto sujeito escolar. Somos nós, nos anos iniciais, que levamos essa criança a se convencer de que o espaço escolar não é só um direito abstrato, mas é um direito objetivo e subjetivo dela, e que ela tem o porquê de extrair daquela permanência na escola algo que, de fato, contribua para o seu pleno exercício da cidadania e o seu próprio desenvolvimento enquanto pessoa. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Nosso pano de fundo é esse. Tá? E agora a gente vai começar a ver tudo o que é adverso, né? Tudo aquilo que provoca esta profunda dificuldade na relação do aluno com a escola. Vamos combinar? Eu, quando dou aula, eu não consigo acompanhar muito bem as mensagens aqui no bate-papo. Então, se vocês, por acaso, tiverem alguma pergunta, alguma coisa a fazer, não tem problema. Abre o microfone e me interrompe e pergunta. Não tem o menor problema, tá? Não precisa ficar lá quietinho o tempo todo, não. Porque senão eu não vejo a mensagem e posso deixar a pergunta de vocês passar adiante. Então, quer perguntar? Abre o microfone e pergunta na boa, tranquilo, como se a gente estivesse na sala de aula. Vamos começar a discutir um pouquinho de o que a gente costuma falar como cultura escolar, né? O que é cultura escolar? Olha só, a cultura escolar não é conteúdo programático. Muita gente confunde cultura escolar com aquele monte de coisa que as pessoas ensinam na escola. Não, 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 não. Cultura escolar é o conjunto de valores que, tradicionalmente, estão arraigados na construção e no desenvolvimento do cotidiano escolar. Tá? Então, a cultura escolar é aquilo que nos leva, por exemplo, a passar na porta de um determinado prédio e falar assim, isso é uma escola. Aquele prédio tem características muito singulares que fazem com que a gente imagine isso aí é uma escola. Não, não é um hospital, não é uma casa de pessoa, não é uma repartição pública, é uma escola. Então, por quê? Porque aquilo está carregado de certos traços arquitetônicos, visuais, que nos rememoram algum tipo de instituição social, uma instituição urbana que é a escola. Dentro da escola, então, é mais ainda. Né? A gente reconhece, por exemplo, uma sala de aula, a gente reconhece porque que aquelas carteiras são daquele jeito. Então, tudo aquilo que está dentro da sala de aula está
intimamente relacionado a esse conceito público que nós temos do que é uma escola. Então, a gente tem que compreender que todas as vezes que a gente promove qualquer tipo de modificação no dia a dia do trabalho do professor com seus alunos, a gente está atravessando uma zona muito perigosa, porque a gente não está simplesmente propondo alguma coisa que está na mediação da relação entre o professor e seu aluno. A gente está falando de alguma coisa que atravessa uma cultura que está relacionada a um conceito de escola que vai para muito além dos seus muros enquanto instituição, está arraigado na sociedade. Então, precisamos saber como é que essa cultura se constituiu para que a gente possa, em diálogo com ela, poder, refletir sobre a improcedência dessa cultura escolar em vários dos seus traços, em várias das suas características, para com relação aos objetivos específicos da educação brasileira, e como é que a gente consegue, a partir da sua compreensão, negociar na sociedade as transformações necessárias para que a gente possa, de fato, ter uma educação brasileira. Se a gente não tiver esse cuidado, a sociedade vai lá e engole. Engole. Mas por que, meu Deus? Por que engole? Porque por trás desses valores, por trás desta cultura, existe uma coisa lá no inconsciente coletivo que nos diz que aquilo é algo necessário para o desenvolvimento da pessoa. O desenvolvimento, portanto, do filho da pessoa que você educa através da escola. Então, o projeto de desenvolvimento humano que está por trás da cultura escolar, ele é muito mais forte do que todos nós. Eu tenho que negociar na relação, qualquer tipo de transformação na escola tem que ser negociada com a sociedade no interior deste projeto de desenvolvimento. Eu preciso levar a comunidade a refletir que o projeto de desenvolvimento que está na memória cultural pode não ser o mais adequado para a educação brasileira, porque ele foi equivocadamente implantado na instituição escolar brasileira. Então, vamos lá. John Jack saiu essa história. Tá? A gente só consegue entender essa escola quando a gente chega a compreender a própria mudança de ventos na história do homem europeu entre o final do século XIII e o início do século XVI. Portanto, entre os anos de 1400, entre os anos de 1300 e os anos de 1500, esses 3 séculos, a humanidade mudou imensamente. E mudou, basicamente, no sentido de ter a iniciativa de organizar o desenvolvimento da sociedade de uma certa forma com autonomia com relação aos dogmas da religião. O que é isso? Não estou entendendo nada. Por que eu estou falando isso? Falando isso pelo seguinte: na Idade Antiga e na Idade Moderna, o homem sempre teve explicações muito míticas para o seu próprio futuro, particularmente para duas questões que são essenciais na própria constituição identitária dos homens. De onde é que nós saímos? Que é uma indagação que todos os homens, em um determinado momento, fazem, mesmo hoje em dia. As crianças perguntam assim: onde é que eu vim? Entendeu? Aí, você veio da cegonha, você veio da barriga da sua mãe, você veio, enfim, as mais variadas explicações. Tá? Então, essa é a primeira questão, a questão da origem instituinte, portanto, a questão da ontologia do próprio indivíduo. E a segunda questão é a finitude. Afinal de contas, o que é que me leva ao fim, à morte? Portanto, o ser humano é dotado da razão, né? É dotado dessa capacidade de refletir objetivamente e interagir sobre o espaço, e essa razão dá a ele a pior coisa que se pode dar a uma pessoa, que é a consciência de que ele morre. Ele é um ser vivo que é biologicamente programado para sobreviver, mas que é ao mesmo tempo programado
a reconhecer que esse objeto, esse intento de permanecer vivo, tem um fim. Ele chega a um ponto e acaba, a morte. E isso nos persegue a cada instante da nossa razão crível na Terra. O tempo todo a gente está lá refletindo, nós vamos morrer. Você pode fazer qualquer coisa, mas nós vamos morrer. Então, essa é a segunda grande questão que nos mobiliza. O que é que me leva a ter a certeza de que eu não vou morrer amanhã? Entendeu? Então, essa esperança em acordar vivo no dia seguinte, entre os séculos da Antiguidade e os séculos da Idade Média, era alguma coisa que se explicava por meios míticos, que me leva a acordar vivo no dia seguinte, portanto, empurrando a minha morte para além, né, para longe de mim, eram explicações míticas. Eram os deuses da antiguidade, era o deus da cultura judaico-cristã, eram os deuses das outras religiões. Enfim, sempre há alguma entidade maior e suprema a quem eu entrego a minha vida. Entrego, portanto, o meu destino. Não mudou nada, até hoje é a mesma coisa. Não mudou nada, todo mundo sabe que é necessário, o ser humano depende da confiança em alguém que lhe dê a vida, né, que lhe dê a esperança da vida, senão ele enlouquece. E mesmo nos dias de hoje, em que as coisas parecem tão malucas, né, em que as pessoas morrem a rodo e parece que a gente se acostumou com essa mortandade generalizada, ainda assim as pessoas se apegam à possibilidade de permanecer viva a partir cada vez mais intensamente, né, de forças divinas, né, já que o espaço humano é tão frágil para isso. Mas o problema é que, como essa relação do homem com o pavor da morte é alguma coisa muito necessária para a humanidade, ou seja, conviver com isso é alguma coisa que nos mobiliza imensamente. Se eu entrego o meu destino e o meu futuro e a minha vida na mão de Deus, vai haver aqui na Terra alguns elementos que passam a se valer disso para exercer poder sobre nós. São justamente esses indivíduos que são chamados os mediadores da relação do homem comum com Deus, seus criadores e gestores. Normalmente está relacionado ao segmento da sociedade, aos segmentos da sociedade que nós chamamos de religiões ou religiosos, né? Então aí você vai ter o padre, o pastor, o gestor, você vai ter, enfim, todos os, tá lá o pai de santo, você vai ter o Dalai Lama, você vai ter cada tipo de religião, vai ter aquele que vai ser um indivíduo que vai nortear a relação do homem com Deus. O que é, uma certa forma, um paradoxo, porque, reparem, todas as religiões pregam que existe uma prevalência absoluta entre o homem, cada homem, e Deus. Porque se você cria na tese do criacionismo, nessa perspectiva, né, então, se a priori Deus criou os homens, ele não precisou de um mediador na Terra para fazer nenhum tipo de criação. Então, a priori, no discurso das religiões, eu não preciso de mediador, eu entro em contato com meu pai a hora que eu quiser. Né? Falo com ele fala comigo, ele me cuida, ele zela por mim. Mas existe essa mediação. As pessoas normalmente compreendem que a sua relação com Deus está melhor administrada através desse mediador na Terra, que é o religioso, o meu líder religioso. Tá? Então, não raramente, isso escamba para situações as mais inusitadas, né? Porque você veja bem, acredito que a maioria de vocês, como é comum, né, tem a formação judaico-cristã. Então, seja no judaísmo, seja no cristianismo, as mais variadas vertentes, a gente lê o Antigo Testamento. Né? A gente tem lá o Antigo Testamento como a base da formação do, do pensamento judaico-cristão. Ótimo. O que dentro do Antigo Testamento
tem, de fato, como doutrina que explica a relação do homem com Deus. Percebe, né, que dentro do Antigo Testamento, a grande maioria dos textos está relacionada a condutas terrenas, a ações que o homem deve praticar para ser recompensado por Deus. Ora, Deus não está aí para punir seus filhos, entendeu? Portanto, mesmo aqueles que agem de maneira diferente, aliás, isso é uma coisa que está no Novo Testamento, Deus há de perdoar se a pessoa for chegar até ele, pedir seu perdão, se arrepender, e tudo bem, entendeu? Mas não é assim. Porque, na verdade, é o discurso, as famosas leis terrenas que estão dentro do discurso do Antigo Testamento, que vão ajudar a organizar e a ordenar as relações do homem em sociedade. É difícil, hein? Como é difícil você administrar um bando de gente, esse bando vai aumentando, 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 explode em muitas relações parentais e familiares, e aí começam os conflitos internos, daqui a pouco está todo mundo se matando, porque, obviamente, os conflitos, os interesses começam a esbarrar no vizinho, os interesses de um esbarram os interesses do outro. Então, muito do discurso da religião, das religiões, está relacionado à ordenação social das comunidades. E era importante, não é? Porque se você não tivesse um código civil muito bem trabalhado, como nós temos, como é que você poderia estabelecer parâmetros de convivência? Não teria como. Não é? Como você não tinha, por exemplo, políticas de saúde pública, como é que você educava as pessoas para que você tivesse um mínimo de higiene, não matasse todo mundo? Então, isso tudo está associado ao discurso das religiões. E, obviamente, como isso é professado pelos líderes religiosos, não tardou para que esses líderes passassem a ter muita inserção na sociedade e passassem a ter muito poder nas mediações entre os homens. É justamente isso que vai se agudizar na Idade Média, quando, ao declínio da idade do Império Romano, no final da Idade Antiga, a Igreja Católica assume os postos políticos de poder que antes eram ocupados pelos romanos. Então, embora a gente tenha estudado na escola, né, que a sociedade medieval era baseada naquela tríade, né, a aristocracia, o clero e o povo, né, que seriam os, os escravos, não, como é, sei lá, os empregados eu esqueci o nome, da aristocracia, isso não é fato, entendeu? Porque, na verdade, quem é que rege a aristocracia? Né? Quem é que dá empoderamento à aristocracia? Quem é que define para o povo abaixo da aristocracia que eles devem reverenciar o poder da aristocracia? É o clero. Então, na verdade, o clero tem um poder enorme, né, durante toda a Idade Média e passa, em muitas circunstâncias, através dos vários cardeais, dos vários bispos locais, a impor as políticas dos papas em Roma, né? Portanto, fazendo uma efetiva ingerência da religião sobre as monarquias. Já viu, né? Isso vai provocar uma série de problemas, porque o elemento essencial que mantinha o povo e a aristocracia dependente politicamente do clero estava, obviamente, associado à ideia de que a única via de salvação contra a morte iminente era a submissão aos dogmas da religião. Submissão, portanto, aos parâmetros de padrões de comportamento determinados pela Igreja. E essa submissão implicava necessariamente entregar todo o seu destino nas mãos de Deus.
Então, é um dito popular que define muito bem isso. O futuro a Deus pertence. Isso está lá na Bíblia. Não se preocupe com o pão, porque Deus lhe dará o pão. Não se preocupe com o frio, porque Deus lhe dará o que vestir contra o frio. Entendeu? Então, reparem que como você entrega todas as circunstâncias da sua vida na mão de Deus, o que não é nenhuma coisa, mas reparem bem, você, na verdade, entrega à igreja mediar essa relação. E foi justamente o interesse de subverter não a relação do homem com Deus, subverter a relação do homem com esta igreja mediadora de Deus. Entendeu? A gente não está em momento nenhum dizendo que o final da Idade Média para a Idade Moderna tenha, de certa forma, rompido a relação e a crença do homem na sua relação com Deus. Não, 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 não. Pelo contrário. Na verdade, o que se buscou no final da Idade Média para a Idade Moderna foi uma outra forma de levar os homens a encontrar Deus. A encontrar este Deus que os levaria a ter outras formas de crença num futuro mais longo, mais distante da morte ao final. É isto que vai, de fato, mudar a Idade Média para a Idade Moderna. Não são fatos econômicos, mas tudo é consequência de um projeto social que buscava retirar a igreja dos poderes temporais, ou seja, dos poderes da política, do mundo real, e colocá-la dentro do espaço da fé. Ou seja, a igreja que, de fato, seria apenas a mediadora do homem com relação ao seu Pai Celeste. Tá? Como é que eu faço isso? Não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Eu só pedir que tem que falar para mim, senão eu tiro o foco. Por que, que não é fácil? Porque, repare, qualquer tipo de coisa que abale ou possa abalar a relação do homem com Deus o fragiliza imensamente. Porque eu não estou falando só de brigar com a igreja, eu estou falando de brigar com um conjunto milenar de crenças. E me dizem que ir contra os dogmas da religião significa atrair a ira de Deus e, consequentemente, morrer em agonia no dia seguinte. Então, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, ela passou por uma transição enorme que estava diretamente relacionada à construção de uma outra subjetividade social, um outro tipo de pessoa na sociedade, que estava por adorar a Deus e confiar a Deus a sua vida por meio de um outro tipo de expediente e não da igreja. Esse processo, que é estritamente simbólico, não se dá com a guerra, não se dá com luta, entendeu? A gente não luta com a religião, de jeito nenhum, porque a religião não trabalha conosco através da força, ela trabalha conosco através do simbólico. Embora a gente tenha tido lá na Idade Média uma série de guerras santas, uma guerra que são motivadas por questões, isso não significa romper com a igreja, entendeu? Significa lutar por ela. Olha como é diferente. Entendeu? Romper com a igreja significava constituir uma outra fé, um outro dogma, certo? A quem as pessoas pudessem entregar o seu futuro, entregar a sua crença. Pois é este outro dogma que vai nos interessar. Porque que dogma é esse? Este dogma novo é a ciência. Uma ciência que passaria a ocupar na sociedade o lugar do elemento mediador entre o homem e o seu futuro de vida longa que pudesse entregar a morte. Como? Tentando compreender que fatores poderiam prejudicar a vida e poderiam, portanto, levar a fragilidade do homem até a sua morte. Então, reparem que a gente não tem mais uma sociedade
que entrega ao mítico, à figura de Deus, o seu destino. A gente passa a ter uma sociedade que entrega a um homem a dificílima missão de, arremedando Deus, tentar compreender como que as coisas são, como que as coisas se transformam e como eu posso dominá-las a fim de que não mais prejudiquem a vida. Um homem, portanto, que estaria tentando na Terra agir como Deus. No momento inicial, isso não foi uma questão que pudesse dizer, meu Deus, que absurdo. Não, porque rapidamente esse homem que buscou arremedar Deus, ele se reconhecia desde o início como um indivíduo que, acima de tudo, buscava dentro de si a fagulha de Deus. Uma fagulha que Deus nos concede enquanto ser humano a partir dessa relação parental que existe entre nós e o Deus da criação. Certo? Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então é verdadeiramente possível crer que dentro de nós exista a fagulha da razão de Deus, a capacidade de Deus de criar, recriar e controlar o futuro. Este homem que nos interessa, entendeu? Porque esse homem vai sair do meio de nós. Ele não é um religioso, entendeu? Ele não é um sujeito místico, ele é um homem comum. Um homem que vai, portanto, buscar, a partir de um processo de construção interna, de edificação, um padrão de comportamento que lhe proporcione a graça de encontrar a razão de Deus em si. Eu estou falando, portanto, estou falando de um homem que eu retiro da condição de comum, de homem do meio comum, e eu vou transformá-lo num homem que passa a ver o mundo como Deus permitiu, como Deus viu. Esse homem, portanto, ele não se constitui no dia a dia, ele não se constitui informalmente. Por quê? Porque informalmente todo mundo se forma e ninguém faz isso. Entendeu? Esse homem passa a demandar um tipo de formação especial. Uma formação baseada no princípio da disciplina, de um rigor, de uma mortificação pública, para que, ao invés de ele ver o mundo a partir da experiência, ele visse o mundo de cima, de um processo contemplativo, como se fosse Deus olhando lá do céu para a terra, tentando encontrar as razões das coisas, as suas origens. Este homem é o cientista, tal como nós o concebemos nos dias de hoje. Um homem que tem lá nas suas tradições um perfil quase messiânico, não é? Ele é praticamente um religioso da ciência. No imaginário público, quem é o cientista? É o indivíduo que está lá no seu laboratório, contrito, longe das coisas que o mundo apresenta e que podem provocar dispersão, que podem provocar a sua incapacidade de se concentrar. Então, ele está sempre à margem, sempre meditando, como se estivesse no mosteiro. Essa imagem do homem cientista como um monge da ciência, um monge das descobertas, foi uma construção política. Foi também uma construção baseada na propaganda. Por quê? Se eu não convencesse as pessoas que aquele homem comum, tá, tivesse algum tipo de propriedade, de capacidade que o tornasse diferente de nós, como é que as pessoas iam entregar a ele o seu futuro? Como é que as pessoas iam acreditar que aquele homem pudesse ter mais poder na Terra do que aquele religioso, aquele líder religioso que historicamente sempre teve relação direta com Deus, pegava o telefone e conversava com ele. Veio lá da igreja, veio lá do Antigo Testamento. Os profetas eram aqueles que conversavam com Deus e
traduziam a palavra de Deus na terra. Os religiosos, que são reconhecidos como os profetas do tempo, né? Aqueles que estão na nossa frente, são, portanto, também aqueles que têm as mesmas propriedades, que falam direto com Deus. Então, para que esse homem, essa nova sociedade, que não tivesse mais sob o domínio político da igreja, das igrejas, pudesse se estabelecer, era preciso que este homem comum fosse visto pelas pessoas com a mesma propriedade divina de ir a Deus e voltar. Certo? Esse ir a Deus e voltar é definido pela própria tradição do que se compreende como mente. Hoje, quando a gente fala de mente, né, a gente percebe alguma coisa que está em mim, está aqui, na minha cabeça. Se eu comigo, derivado da minha capacidade neurofisiológica. Mas no passado não tinha isso. Até o século XIX, o povo não fazia ideia do que era a mente. O que se considerava como essa capacidade mental? Era chamada de espírito. O espírito, aquele mesmo, o Espírito Santo de Deus, estaria em nós. Isso não é invenção, não. Isso está lá. Entendeu? Tá lá direitinho. Entendeu? Antes de falar de mente, se falava de espírito. Muita coisa de filosofia que vocês leem antes do século XX vai falar do espírito. Toda vez que vocês forem ler Kant, por exemplo, ele não fala de mente, ele fala de espírito, o espírito humano, o espírito humano. O que é o espírito? É essa parte de Deus que nos é legada pela sua própria relação parental. Ou seja, Deus me concedeu parte do seu espírito em mim, e é esse espírito da razão que faz com que o homem da ciência possa ser reverenciado e, portanto, tratado como um indivíduo da, capaz de controlar o tempo, controlar os fatores que levam à morte. Tá? Pois bem, esse arquétipo, esse sujeito, né, que é imaginário, ele foi genericamente chamado de sujeito cartesiano e recebeu esse nome singular porque foi um indivíduo chamado René Descartes que, no século XVII, parem bem, um século depois da descoberta do Brasil, foi só no século XVII, que René Descartes nos apresenta, num estudo chamado O Discurso do Método, tá? Ele nos apresenta como é que ele conseguiu dominar o seu espírito mundano, fazendo com que esse espírito se edificasse ao espírito da razão. Ele apresenta, portanto, metodicamente as condutas que ele precisou seguir para tornar-se o sujeito da razão, tornar-se o sujeito da ciência. E não é à toa que, ainda nos dias de hoje, esse discurso do René Descartes ainda seja usado como base de tudo que se propõe dentro da ciência, o famoso método científico. Na verdade, hoje em dia existem vários métodos, né? Não existe um método só, mas o princípio é sempre o mesmo. Então, porque por trás dos vários tipos de métodos, há a mesma pessoa, mesmo tipo de controle pessoal que foi proposto por René Descartes. Por isso, a figura do sujeito cartesiano. Tá? E o que é que isto tem a ver conosco? Primeiro, é o sujeito cartesiano por trás do método científico que se torna o arquétipo, ou seja, o modelo básico da pessoa da sociedade moderna. Significa, portanto, que quando a gente fala em introduzir alguém na sociedade moderna, aquela que se da modernidade, né, do século XVI para cá, significa reconhecê-la como alguém que tem as mesmas características do sujeito cartesiano. Acabamos de ver onde é que essa história vai chegar. Que a gente acabou de falar, esse sujeito cartesiano não se desenvolve de forma espontânea no dia a dia da sociedade. Entendeu? Eu preciso ter um tipo de formação especial, tenho que torná-lo alguém, eu tenho que torná-lo um sujeito da razão, certo? Com muita disciplina, com muito rigor, com muito exercício de reflexão, de abandono do mundo temporal para ver apenas o mundo da razão.
da abstração, dos conceitos. Viver um mundo só nas ideias, não no real, porque o real está impregnado de coisas que retiram a nossa atenção, que podem mascarar a verdade. Então, olhem bem, esse processo que forma o sujeito cartesiano vai demandar a escola moderna. Então, a instituição escola, ela entra na modernidade como aquele espaço especificamente destinado ao desenvolvimento do sujeito moderno, do sujeito cartesiano. Tudo que acontece ali dentro daquela escola tem o compromisso de levar as pessoas a terem o mesmo padrão de comportamento. Não é exatamente aquilo que as pessoas aprendem como conteúdo, que é o que vai formá-las como sujeitos. Não, não, não. É a maneira como as pessoas ensinam o conteúdo, é a maneira como as pessoas cobram o conteúdo, é a maneira como as pessoas cobram que as pessoas prestem atenção na aula, assim, olhar para o lado só, uma coisa de cada vez. Entendeu? 4 horas sentadinho. O mundo lá fora não nos interessa. O que interessa é o mundo da abstração, o mundo da escola. Então, a escola, ela passa a ter um lugar central na formação do sujeito cartesiano. E a tecnologia, que a priori permitiria a essas pessoas se apropriarem do conhecimento e das formas através das quais você pudesse tornar esse sujeito cartesiano, era a tecnologia da escrita alfabética e impressa nos livros, entendeu? Então, não é que os livros e a escrita alfabética estejam, por exemplo, a cultura letrada seja a base da cultura moderna. Não. Isso tudo é a base tecnológica para que o projeto da modernidade se desenvolvesse na formação do sujeito cartesiano. Isso também explica por que, se um indivíduo, ainda hoje, tiver algum tipo de atropelo no processo de alfabetização ou adiante no processo de apropriação das práticas de uso da escrita, como leitor ou como escritor, ele, a priori, já está com o pé na rua da escola. Já está com o lado de fora. Por quê? Porque a escola compreende que essa escrita alfabética, mesmo na matemática, né, que tem a sua própria escrita, essa escrita é a base impregnada que está na alma do sujeito cartesiano. Se não dominar isso, não, acabou, você já acabou de me mostrar que não é tão cartesiano assim, que não é capaz e que não deve estar aqui. Certo? Esta concepção de uma escola formadora de um sujeito cartesiano, que tem na tecnologia da escrita e da imprensa a base da sua formação, é justamente aquilo que vai levar ao desenvolvimento do homem moderno, desde o século XV até os dias de hoje. Certo? Então, a gente pode compreender a escola como um processo que evolui, 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 mas volta sempre lá para o século XV e XVI, porque o conceito de formação e desenvolvimento continua sendo o mesmo. Levar o indivíduo a se tornar um sujeito cartesiano que, acima de tudo, acredite em entregar o seu futuro nas mãos do homem da ciência. O homem da ciência que representa, portanto, teoricamente, esse mediador do homem com Deus. É por isso que tem uma série de mitos, né? O homem da ciência, ele é sempre do bem. Todas as vezes que ele descamba para o mal, ele vira um bandido, mas ele continua da ciência, mas todo mundo interpreta ele como um bandido. Ele não é mais um homem da ciência, ele é um cientista do mal, portanto, ele tem que ser banido, não presta. Então, essa convicção de que o homem da ciência sempre está associado ao bem, à bondade, é muito relacionada a isso que nós vemos desde lá do século XVI. Tá? Bom, então,
Bonito, né? Legal. Não, bonito, legal lá na Europa. Isso tudo está acontecendo na Europa. Ai, que legal, não é? Poxa, que beleza. Não, também não é legal, não, porque não é para todo mundo. Tolinhos. Vocês acham mesmo que esta maravilha de sujeito cartesiano seria para todo mundo? Não, para todo mundo era Deus, entendeu? Esse homem que tentava chegar a Deus é uma invenção social, não é mais Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque mesmo durante o Renascimento, depois ao período Barroco, depois todos os períodos que chegaram até ao final do século XIX, a estrutura básica da sociedade europeia não chegou a se modificar muito, não. A gente tem lá a introdução de um novo segmento social, né, os burgueses, que foram os grandes capitães da cultura cartesiana, que introduziram a cultura do homem da ciência dentro da Europa, mas dentro da dinâmica social da Europa, você continuou tendo a terra nas mãos dos aristocratas e, no trabalho com a terra, todos os indivíduos que eram os seus vassalos. Entendeu? O que é um vassalo? O vassalo é um empregado que compreende, é um escravo que, diferentemente dos outros escravos, compreende que a sua razão de ser é servir ao seu senhor. Isso é a mesma. Então, aos vassalos não havia espaço. Entendeu? Você continuou tendo na Europa imensas desigualdades sociais. Entendeu? Por quê? A burguesia, que era aqueles que capitaneavam, né, todo o movimento do poder econômico e acadêmico científico, desenvolvimento urbano, digamos assim, tá? Da sociedade. Você tinha a aristocracia que detinha o poder e se lixava para o resto do mundo, porque eles eram o poder, e você tinha a vassalagem na mesma condição medieval de sempre. Eles não tinham acesso à escola, eles não tinham acesso a nenhuma vantagem do mundo da ciência, porque os espaços em que eles habitavam não haviam sido afetados pela modernidade. Só os espaços urbanos é que já começavam a ser transformados por princípios da ciência, da arquitetura, da urbanidade, com esgoto. Mas o povo do campo não queria nem saber. Então, reparem, mesmo durante a Idade Moderna, até o século XX, a medievalidade não havia sido superada. Ela continuava existindo entre aqueles que não haviam sido afetados pela cultura moderna e, portanto, pelo sujeito cartesiano. Estamos falando isto na Europa. Você já tinha, portanto, um projeto de educação do homem urbano burguês e um projeto de formação do lado de fora das cidades, portanto, entre a vassalagem, que não tinha outro tipo de formação. Continuava sendo uma formação preponderantemente mítica, baseada na medievalidade. Isso, na Europa, já dava panos para manga. Imagine do lado de cá do oceano. Entendeu? E nós? E nós, como é que entramos nesta história? Ora, como é que o homem cartesiano, dito agente da figura de Deus na Terra, como é que ele nos via? Como nos percebiam os europeus da urbanidade, não os vassalos que continuavam no campo, não, aqueles que, portanto, financiavam as grandes navegações e que, portanto, regiam a relação da corte, da nobreza, com relação a nós. Olha, essas pessoas nos viam a partir de princípios estritamente exploratórios. Eles não tinham a menor intenção de nos levarmos a nos reunirmos
de nos levarem a nos reunirmos ao projeto civilizatório deles lá, não. Entendeu? Eles vinham aqui, pegavam o que queriam e iam embora. Entendeu? E, portanto, pior ainda do que a imagem que eles tinham dos seus vassalos, eles nos viam como os silvícolas. Nós éramos diferentes do ponto de vista étnico-racial, nós éramos diferentes do ponto de vista da própria cultura primária, né? Porque nós não compartilhávamos a priori a religião que eles tinham na Europa, a gente tinha, portanto, as religiões indígenas aqui no Brasil, a gente tinha, portanto, características muito diferentes que, a priori, nos colocavam como aqueles que podem ser simplesmente explorados. Vocês acreditam que sequer na condição de humanos eles nos viam? Sim, porque humanos, segundo eles, são os que podem ser transformados ou alçados à condição de sujeitos cartesianos e, portanto, serem introduzidos no mundo da humanidade. Portanto, os seus vassalos, apesar de serem desprezados, são indivíduos que eles reconhecem como sendo capazes de serem salvos daquela condição de indigência. Como? Bom, bota eles aqui, a gente bota a roupa, alimenta, educa, e se eles se educarem, eles se tornam sujeitos cartesianos. E nós? Não. Os silvícolas, não. Não, porque eles não são educáveis. Eles são gente de lá. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque nessa relação estritamente exploratória, tá? Que determina naturalmente uma relação justamente escravocrata, né? Eles tinham que escravizar todo mundo, porque eles só queriam mão de obra barata para poder carregar coisa para eles enriquecerem lá. Nessa relação de absoluta indigência, tá? Eu esqueci o que eu ia falar com relação a isso. Sim. A modernidade aqui no Brasil vai viver um tempo diferente, tanto do homem urbano europeu, quanto da vassalagem europeia. Nós vamos ser outro tipo de espécie civilizatória no plano da Idade Moderna. A gente tem o homem europeu dividido entre o sujeito cartesiano e a vassalagem do campo, e a gente vai ter o homem das colônias, do lado de cá. Embora existe uma relação bastante similar entre todos os povos colonizados, né? Porque essa relação de colônia é alguma coisa que pesa muito na memória de todos os povos. As colônias da América do Sul, que foram formalmente gerenciadas pelos povos por Portugal e pela Espanha, né? Com algumas exceções da França e da Holanda, mas preponderantemente por Portugal e Espanha, nós temos mais especificamente a característica exploratória, certo? Porque os ingleses, quando chegam nos seus locais, eles levam muitos dos seus religiosos e tem muito essa ideia de torná-los irmãos idênticos, né? Você tem aquela ideia de criar grandes núcleos de sociedades brancas, enfim, judaico-cristãs. Aqui a gente não teve isso, porque eles não vieram para cá, entendeu? Os europeus, o português e o espanhol, mandavam para cá alguns representantes da terra, né, que se tornariam os senhores da terra no Brasil, no território local, tá? Mas sem a menor intenção de tornar o Brasil uma sucursal das cidades europeias. O Brasil estava por sua própria conta e risco, desenvolvendo, portanto, uma sociedade em paralelo de uma região que sequer se compreendia ainda como uma nação, compreendia-se muito mais como uma empresa que funcionava no interesse do financiamento das suas matrizes na Europa. Era uma empresa que servia aos interesses daquele modelo de economia que se estabeleceu na Península Ibérica. Tá? Por que isso é importante? Porque essa diferença de tempos históricos vai levar ao desenvolvimento na sociedade brasileira de um outro tipo de arquétipo social diferente daquele da Europa. O arquétipo social da Europa era o sujeito cartesiano, aquele que se edificava, se submetia ao processo de formação escolar para que viesse a se tornar
um sujeito reconhecido como membro da sociedade. No Brasil, a coisa vai se dar de forma completamente diferente. Tá? Essa coisa completamente diferente nós vamos ver na próxima aula, junto com a questão do higienismo, porque não deu tempo, já é 1h27. A gente está acabando a aula, né? Já tem 1 hora de aula, não dá para fazer mais, senão vocês não aguentam ficar me ouvindo aqui o tempo todo. Então, na próxima aula, a gente vai falar de como é que é esse sujeito social que se desenvolve no Brasil e, obviamente, como é que a escola e para que é que a escola vem para dentro do Brasil? Será que é para formar o homem do Brasil ou para lhe negar a voz, a autonomia e aumentar o sentimento de colonização? Esse que a gente vai ver na próxima aula, tá? Bom, então a gente está encerrando hoje. Para quem chegou depois, já sabe que eu vou colocar essa gravação no YouTube. Vou abrir aqui a janelinha para a gente se ver. Eu vou colocar essa gravação lá no YouTube para que vocês possam assistir com maior tranquilidade. E lembro mais uma vez, fala, Carla. Pode abrir o microfone. Professor, boa tarde. Carla falou, professor, não falou nada. Fala, meu amor, pode falar. É porque nas aulas anteriores eu acabei Ah, não peraí um assistindo. instantinho, que eu tenho que abrir o meu som aqui. Peraí um instantinho. Tchan, 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 tchan. Peraí. Tá bom. Alto-falante. Ah, pronto. Fala agora, Carla. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Nada, professor. É que eu não sabia ainda como funcionava a disciplina. Eu fui até a primeira aula, mas eu acho que o senhor não acabou não indo. Ou eu não, ou o senhor foi, eu não, e eu fui embora. Mas aí depois que aconteceu a questão do remoto, né? É que abriu a aula e aí, abriu a aula, não, desculpa, abriu a sala, e aí eu consegui entender como é que funcionaria a disciplina. Aí eu acabei não assistindo as nossas últimas aulas, né? As suas últimas aulas. E aí eu fiquei com 4 faltas, eu acho. Mas é porque eu. Não, não. Essa disciplina ela tem um processo de computação de presenças completamente diferente. Como ela é remota, as presenças são dadas muito com relação à entrega dos trabalhos, à nota de vocês e aí ao tempo de ingresso. Por exemplo, você acabou de entrar agora, né? Mas você repara, você vai assistir às aulas que já estão gravadas, você vai participar das leituras. Então, eu vou avaliar a tua frequência com relação ao impacto na entrada no AVA. Tá? Isso é que é Ah, importante. Tá bom? Então, entendi. não se preocupe com Então a gente relação a não isso, vai não. ter aula presencial, né? Não, nessa disciplina as aulas são todas remotas, estamos por Ah, aqui. tá Tá? ótimo. Então tá bom. E como esse horário é meio esquisito, eu disponibilizo a gravação justamente para que as pessoas possam assistir no horário que tenham mais facilidade. É, porque eu pretendo chegar na UERJ e assistir, porque como eu tenho uma aula depois, hoje não que a Ah, isso. professora. Aí quando eu chegar na UERJ, eu pretendo assistir. Aí eu acredito que eu vou chegar um pouquinho atrasada da aula. Não faz mal, não, imagina, pode assistir, depois assiste o início, não tem problema. A vantagem disso aqui é que fica sempre on demand, né? Você chegou depois, pega no meio depois, pega depois no início, não tem problema, tá bom? Ah, então tá ótimo. Obrigada, professor. De nada. Um beijo para vocês, então. Gente, semana que vem a gente se fala de Oi, novo aqui. professor. Oi, fala. Professor. Fala, Vera, Oi. pode falar. Diga. Oi, boa tarde. É que como eu tô saindo da UERJ agora, eu tive Ah, tive que terminar uma aula. É que eu fiquei com uma dúvida sobre os estudos dirigidos, né, que o senhor passou, e eu hum. queria perguntar se eu fazer esse primeiro estudo dirigido obrigatório, no caso assim, para avaliar a nota, eu tenho que fazer no prazo, até o prazo que vai abrir o outro estudo? Sim, tem um dos estudos dirigidos, ele tem que ser feito dentro do prazo, tá? Mas se você não fizer dentro do prazo, fizer os outros três, no final do cômputo da nota, não vai pesar muita coisa de diferença, não. O fundamental é que você tenha pelo menos um estudo dirigido feito no prazo, tá? Mas não deixe de fazer os outros. Por exemplo, você tira, por exemplo, tirar 4 na prova. Se você tiver os 3 fichamentos, você fica com média 10. Entendi. Aí, no caso, tem que fazer até o prazo, que aí abre o outro. O outro Exatamente. estudo, acho que é vinte e É. cinco, né, professor? Exatamente. Todo fichamento ele fica rodando mais ou menos um mês. Ah, entendi. Entendi. Obrigada, professor. Essa era a minha dúvida mesmo, porque eu fiquei na dúvida. Tá bom. E com Ah, relação aos outros dois estudos dirigidos, aí, no caso, eu tenho que fazer para eles não porque aí no caso vai constar como obrigatório. E no caso dos outros dois, eu eles tenho que valem fazer. como bônus.
Se você quiser fazer, é o ideal, porque eles vão valer bônus. Quanto mais fichamentos você tiver, maior a possibilidade de você aumentar a tua nota. Se você quiser ficar só com um obrigatório e tirar uma nota ruim na prova, aí eu vou ter que avaliar no tempo da permanência sua no AVA, se você teve entradas regulares, para poder ler os textos, etc, etc, entendeu? Então vale a pena fazer os 3. Mas aí, professor, eu tenho que fazer dentro do mesmo prazo Não, e não. o sistema vai contar como obrigatório? Um deles tem que fazer dentro do prazo. Pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Os outros você pode fazer no prazo que você quiser. Ah, então tá bom. Que aí, no caso, somente um é que tem que constar como obrigatório e dizer que eu fiz, né? Isso, exato. E os outros é bônus. Ah, então tá bom, professor, entendi. Tá bom. Bom, Obrigada. tá, de nada. Então, vou fechar aqui a gravação. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? 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 Então, estou fechando a gravação.